Irmãos, sobre o ladrão que foi crucificado ao lado direito de Jesus, conforme a narração bíblica, foi salvo, certo? Sim, o próprio Jesus afirmou que ele estaria junto com ele no paraíso. Todos conhecem essa passagem que é contada por Lucas, lá no capítulo 23, do versículo 40 até o 43. Mas a primeira pergunta é: esse ladrão, irmãos, foi salvo pela graça ou pela lei do Antigo Testamento? Já presenciei alguns cristãos questionando essa salvação do ladrão, baseando-se no versículo 16 de Marcos, capítulo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Como o ladrão não creu, ou melhor, como o ladrão creu, mas não foi batizado, logo não foi salvo. Mas Jesus afirmou que ele estaria no paraíso, portanto, foi salvo. Então, o batismo não é uma condição estabelecida por Deus para a nossa salvação, já que o ladrão não teve tempo para se batizar e foi salvo. Como se diz por aí, meus irmãos, esse ladrão foi salvo aos 45 minutos do segundo tempo. Irmãos, eram os últimos dias de validade da lei. Logo ali, alguns dias depois, a lei iria ser substituída pela graça, quando Jesus ressuscitou dos mortos, estabelecendo a nova aliança. Ainda no tempo da lei, ele teve o privilégio, o ladrão, teve o privilégio de estar com Jesus nos últimos momentos da sua vida na terra. Estava escrito que aquele homem era destinado à salvação. A era da graça foi estabelecida pela nova aliança. A nova aliança foi firmada entre Deus e os homens através de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou o seu precioso sangue para que nós todos, pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Mas a era da graça, irmãos, a era da graça somente foi oficializada depois da ressurreição de Cristo no terceiro dia. Então, meus irmãos, daí nós tiramos a conclusão de que o ladrão da cruz não foi salvo pela graça, pois Jesus não havia ainda nem morrido, muito menos ressuscitado. O que estava valendo no momento em que aconteceu aquele diálogo entre Jesus e o ladrão ainda era a lei do Antigo Testamento. O ladrão estava ali, lado a lado com o próprio Deus, Jesus Cristo. Reconheceu a sua culpa e pediu que fosse lembrado por ele quando entrasse no seu reino. Então, meus irmãos, o que Jesus respondeu foi uma resposta imediata à sua oração, quando
reconheceu a sua dependência de Deus, o reconhecimento pela divindade de Jesus e pela confissão e arrependimento pelos seus atos. Ele apresentou ali a Deus, naquele momento, a sua defesa, reconhecendo que era merecedor do castigo que estava recebendo, inocentou Jesus, mostrando misericórdia e arrependimento. Ele se qualificou como digno de receber o perdão e a salvação através de suas ações. Então, meus irmãos, aí entra uma questão que é uma dúvida frequente entre muitos cristãos. Eu mesmo já havia me questionado várias vezes sem conseguir entender. Até que alguém acendeu a luz e eu pude enxergar. Algum servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, pregou sobre isso e quis Deus que eu assistisse para me tirar essa dúvida. E baseado nessa bênção que recebi, fui motivado a dividir com vocês esse conhecimento adquirido sobre essa passagem e sobre o versículo de Lucas 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Lembrando, meus irmãos, que a salvação é individual. Precisamos ter a atitude de querer cumprir essa determinação. Se cremos, precisamos ser batizados. Se já confessamos ao Senhor Jesus com a nossa boca e se no nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, então seremos salvos. Porque, como diz em Romanos, capítulo 10, versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Busque a santificação. Não se distraia com as coisas deste mundo. Vigie, ore, busque a Deus. Ore pela salvação dos teus familiares, dos teus vizinhos, dos teus amigos, pelos teus colegas de trabalho. Ore por mim e eu oro por vocês, porque o dia da volta de Jesus está muito perto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.